Alexandre Aragão, depois de assistir o seu vídeo comentando aí a possível candidatura de Lula, de Luiz Inácio Lula da Silva para as próximas eleições, as eleições de 2022, eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa reportagem que saiu no jornal francês Le Monde, denunciando aí o envolvimento do Departamento de Estado dos Estados Unidos nas ações da Lava Jato que culminaram no golpe de 2016 e na prisão de Lula. De Paris, o jornal Le Monde, ele publicou agora no sábado passado, dia 10 de abril, um belo de um documento de 5 páginas, uma reportagem de 5 páginas, fazendo um histórico do que foi toda a construção da dita Operação Lava Jato, né? É importante lembrar algo que talvez seja fundamental para uma compreensão da gente, que em janeiro de 2000, o Deep State americano elaborou um documento estratégico denominado Visão Conjunta 2000. E eles aqui definem o que significa o espectro total. Traduzindo em palavras mais simples, é a dominação total do Império Norte-Americano sobre o mundo. E para isso eles têm que derrotar qualquer ameaça, né, que possa vir a acontecer em qualquer campo de batalha, né? Isso desde a questão energética, a questão da comunicação, a questão de direitos humanos, a questão de geopolítica, né, da questão, tudo que envolva uma visão estratégica do domínio norte-americano, né? Isso se dá não apenas através de guerras convencionais, mas a partir também daquele conceito atual que está sendo desenvolvido agora no século XXI, que é a guerra híbrida, que envolve outros atores, envolve outras táticas, envolve formas de abalar os governos, sem ser necessariamente obrigatório a invasão por meio de armas. Isso é importante a gente frisar, que desde 2000, a Visão Conjunta 2000 que o Estado norte-americano desenvolveu está voltado justamente para esse espectro total, que é nada mais nada menos do que uma guerra permanente que os Estados Unidos desenvolvem no mundo para manter-se com a hegemonia imperial do poder econômico e do poder político. Então, logo que o Le Monde publicou essa reportagem, eu me adiantei também, eu coloquei em diálogo com aquele documento e publiquei no site Segunda Opinião um artigo, Um País e Seus Traidores, justamente para dialogar com esse documento que o jornal Le Monde traz, colocando também outros elementos que ele não havia contemplado, desde formas mais simples de corrupção desenvolvida pela gangue de Curitiba, até, logicamente, os prejuízos econômicos, os primeiros prejuízos econômicos, os mais visíveis, que foram provocados pela Lava Jato, pela turma da Lava Jato, que foi resultado de um estudo do DIEESE com a Central Única dos Trabalhadores, né? Então, para quem quiser aprofundar um pouco o tema, tem o nosso artigo, Um País e Seus Traidores, no site Segunda Opinião. O documento do jornal Le Monde, ele fala justamente de duas questões básicas. Primeiro, a estratégia que os Estados Unidos desenvolveram para criar aqui um grupo de profissionais, advogados, procuradores e juízes, que estivesse desenvolvendo ações judiciais aqui no Brasil, mas que não demonstrasse que eles estavam a serviço do Deep State. Então, era muito importante fazer essa camuflagem. Isso é uma questão que o Le Monde mostra muito bem, né? Que desde 2007, o ex-juiz Sérgio Moro, vulgo, codinome dele russo, no submundo da espionagem, ele já começava a se adentrar dentro dessa estratégia dos Estados Unidos. E a segunda questão, que em várias palestras foi publicada, foi justamente a partir da desculpa ou a partir do engodo que se iria, através dessas operações, dessas forças-tarefas, combater a corrupção. Na verdade, eles estavam atrás de quem? Do rei. E o que era preciso
fazer para que o rei fosse deposto, fazer uma perseguição sistemática ao rei e fazer com que, para que um rei, uma das condições para que o rei fosse deposto era que o povo começasse a odiar aquele rei. Então o Le Monde mostra isso muito claramente. O que é que esse documento desse jornal francês vem acrescentar? Vem acrescentar o mosaico de todas as pesquisas que nós acadêmicos, nós pesquisadores, jornalistas investigativos vinham fazendo desde o golpe de 2016, vem acrescentar uma palavra balizada, uma palavra autorizada de uma instituição de nome na França, acrescentando esses elementos mais específicos daquilo que foi a concepção, a participação, a ingerência dos Estados Unidos aqui no golpe que aconteceu em 2016, até que o rei fosse deposto, fosse preso na cadeia de Curitiba, né? Foi preso sem fato determinado, sem provas reais, apenas por convicções de um PowerPoint, para que depois o tabuleiro da nação brasileira fosse devastado, a Petrobras, a OAS, a Odebrecht, né? Foram 4,4 milhões de desempregados, os primeiros resultados da Lava Jato, com 173 bilhões de prejuízo. E eles batem no peito que recuperaram, eles causaram os primeiros prejuízos, 173 bilhões de reais de prejuízo. E eles batem no peito dizendo que recuperaram 4 bilhões para o Brasil. Isso daí é uma questão que o Le Monde mostra e que no nosso artigo no site Segunda Opinião nós acrescentamos com esse estudo do Diese e da CUT. Para odiar o rei, era preciso que a mídia desenvolvesse uma pichação, né, pública, né, que fizesse realmente uma perseguição pública ao rei, diariamente no Jornal Nacional. E depois que o rei foi preso de uma forma injusta, ilegítima e ilegal, inclusive com o Twitter do general, por meio do Twitter do general que proibiu ao STF, a Suprema Corte Brasileira, de conceder o habeas corpus ao rei, colocaram um cavalo no local do rei para continuar a devastação daquilo que era o plano inicial dos Estados Unidos. Né? Então, privatização de Petrobras, reformas no campo da Previdência, no campo das leis trabalhistas, para que realmente o Brasil se tornasse uma terra devastada. Eu acho que hoje à tarde o STF começa a fazer também uma confirmação da suspeição do ex-juiz, o gatuno Sérgio Moro, já julgado e condenado pela segunda turma, né, do Supremo Tribunal Federal. E agora a nossa expectativa é, como nós dissemos no programa anterior, para que se cumpra o retorno do Brasil à democracia. O primeiro passo foi que Lula fosse solto e fosse reconhecida a sua inocência e os direitos políticos dele. O segundo passo, como dissemos no programa anterior, é que ele possa concorrer livremente a eleições presidenciais, possibilitando a nós, que somos a soberania nacional, escolhermos o nosso candidato. E não um candidato da toga, nem um candidato das armas. Então eu agradeço a pergunta, Eliana, e eu espero estar podendo colaborar de alguma forma com a reflexão das pessoas que seguem o Segunda Opinião. Um grande abraço e vamos aguardar também o julgamento do STF que começa hoje à tarde. Até mais.